União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó reúne comunidade educativa. Casa da Cerca foi palco para a apresentação da mostra de teatro. Ciclo de conferências da língua portuguesa no Convento dos Capuchos. Amigos do Museu Naval expõem na Academia Almadense. Bem-vindos a mais uma edição do bloco informativo da TV Almada. A União de Freguesias do Laranjeiro e Feijó deram as boas-vindas à comunidade educativa em mais um início de ano letivo. A União de Juntas de Freguesia do Laranjeiro e Feijó deu as boas-vindas à comunidade educativa. Uma cerimónia que teve lugar no Centro Cívico e contou com a presença de pais, alunos, professores e auxiliares. Certas e corretas perante o corpo docente e não docente. É um reconhecimento que nós vimos cada vez menos pelas famílias e a comunidade que nos envolve. É extremamente importante criar estes momentos para sermos valorizados, reconhecidos, e é um momento de convívio onde também os órgãos das autarquias se podem fazer valer e contar connosco para as iniciativas que promovem. Em casa, portanto, sou laranjeiro, sou do Laranjeiro. Esta iniciativa é muito boa. Eu conheço já o trabalho da Junta há muitos anos. Nós, como escola, temos colaborado sempre com a Junta de Freguesia no seu plano de atividades, nas atividades deles, e eles também nos ajudam nas nossas atividades quando pedimos ajuda. Portanto, é uma iniciativa muito boa, porque juntam-nos todos, professores, funcionários. Acho que é das poucas iniciativas onde há uma aproximação da área de Laranjeiro, Feijó, o que é muito positivo. Ficamos mais juntos, mais unidos, é o que a nossa classe precisa. É uma iniciativa que reúne pais, assistentes operacionais e professores, sem a qual uma escola passa a ser virtual e não real. É sempre louvável todas as iniciativas que nos permitam juntar todos os professores com as autarquias e com os responsáveis locais. É sempre importante que haja. Esta iniciativa é sempre fantástica, porque acaba por reunir não apenas um agrupamento, mas acaba por ser um concelho, uma freguesia. E isto acho que é muito importante, a própria freguesia unir todos os professores que estão nesta jornada e que estão todos ao fim e ao cabo a trabalhar para a educação, e isso é muito importante. E nesta altura também poderem partilhar, conviver entre eles, e portanto é de louvar. Estas iniciativas são sempre louváveis, tendo em conta que estamos a falar de uma autarquia, as autarquias Junta de Freguesia Laranjeiro e Feijó, que já tem uma tradição vastíssima no apoio às escolas públicas, e as escolas públicas em trabalho de parceria com esta autarquia. É sempre um prazer estar aqui presente e podermos contar com estas pessoas que aqui estão e com esta comunidade tão vasta e tão profícua, tão proveitosa, não é? Portanto, para nós é sempre um louvor sermos convidados e estarmos presentes. É sempre uma honra. Os professores merecem ser reconhecidos, não é? Quer pelos encarregados de educação, quer pela tutela, que há uma grande falha nesse aspecto, quer por todas as autarquias, por todos os professores fazem um excelente trabalho. Da Junta de Freguesia Laranjeiro Feijó, pela fantástica iniciativa que teve. É uma excelente iniciativa da Junta de Freguesia Laranjeiro Feijó, que merece ser felicitada e é de repetir nos próximos anos. A União de Junta de Freguesias, responsável pela organização desta iniciativa, mostrou-se disponível para ajudar e acolher os pedidos da comunidade educativa. Para todos vós, um bom ano letivo. Muito obrigado pela vossa presença. Esta iniciativa serve para dar as boas-vindas aos professores, alguns deles pela primeira vez na nossa freguesia, mas sobretudo para desejar um bom ano letivo, para partilhar sentimentos e vontades de executar trabalho conjuntamente. A autarquia tem um trabalho extenso em diversas áreas, mas de facto a área de educação é uma área muito sensível para nós e à qual damos um grande destaque esse trabalho, naturalmente. De que forma é que a Junta irá apoiar as escolas? Nós temos um conjunto de atividades previstas que eu já há pouco ali referi, desde a comemoração de São Martinho, o teatro nas escolas, também algumas oficinas, atividades desportivas, concursos, desde a elaboração de um calendário anual, como também a pintura de painéis do Abril Sempre Vivo, comemorações do Dia Mundial da Criança.
mas o nosso sentimento é sempre de fazermos muito mais do que aquilo que está no âmbito das nossas competências. Daí pensarmos sempre nestas atividades anuais. Depois, naturalmente, temos aquilo que está emanado da lei e que a Câmara também nos delega, que é fazermos a manutenção do espaço escolar, mas isso é um trabalho diário. Daí a nossa presença ser tão assídua nas escolas também. Que mensagem podemos deixar à comunidade educativa? Sobretudo desejo-vos um bom ano letivo, mas claro que, como sempre, podem contar connosco em todos os momentos. Este é um momento que o assinala, mas depois há todo um trabalho que será mais significativo e que será a prova daquilo que nós estamos a afirmar. Mensagens de força, esperança e agradecimento foram deixadas ao longo da tarde, dirigidas aos professores e restante comunidade educativa. O pelouro da educação é importante termos esperança e trabalharmos todos no sentido de desenvolvermos um sistema de ensino melhor para todos. Sim, uma mensagem de esperança que isto há de se resolver algum dia e que algum dia o processo de colocação de professores há de ser um processo célere e que acontece antes do início do ano letivo. Que apesar das dificuldades todas, o melhor é não desistirmos. De facto, nós amamos isto e amamos, não é? Porque senão já muitos de nós nos tínhamos ido embora. Se amamos isto, de facto, é lutar por aquilo que se gosta. Garantir esta união, trabalharmos todos, professores, pais, assistentes, a ver condições primeiro para que esse trabalho seja proveitoso e seja continuado, mas acima de tudo haver uma união muito grande entre todos nós, de perto felizmente que aqui em Almada temos o apoio da autarquia, como já sublinhei, as juntas de freguesia continuam esse trabalho de forma muito louvável e continuarmos este espírito que vai ao encontro daquilo que é fundamental, é a defesa da escola pública e criar mais condições para que os nossos alunos tenham uma escola digna. Que deem as mãos, porque juntos temos muita força. Não há 5 de outubro que nos derrube se todos dermos as mãos. É começar por vocês, fazendo esta reportagem no momento próprio. É que temos que todos defender a escola pública de qualidade, porque é a escola pública que nos serve a todos. E, no fundo, é um dos grandes pilares do nosso Estado. E só podemos ter um Estado verdadeiramente democrático com uma escola pública de qualidade. E já agora, viva a escola pública e viva os professores! Em início de ano letivo, esta iniciativa contou com boa disposição, humor, dança e convívio entre todos os convidados. Com a imagem de Walter Pinho, Tatiana Trilho, no Centro Cívico do Feijó. A cidade de Almada recebeu durante o mês de novembro a 18ª Mostra de Teatro, que levou até ao público 19 peças originais de vários grupos do concelho. A cerimónia de abertura da 18ª Mostra de Teatro de Almada teve lugar na Casa da Cerca, um dos locais onde poderá assistir a peças originais postas em cena por profissionais e amadores, dirigidas ao público de todas as idades. Carnival Colmeia as Vossas Crianças estreou o palco da 18ª edição desta iniciativa, que irá exibir 19 criações de 17 grupos de teatro. O objetivo é o de uma festa de diálogo entre as pessoas que fazem teatro no concelho, com a sua comunidade, com o chamado público, mas de uma forma muito íntima. É preciso ver que muitas das pessoas que fazem teatro atualmente, nestas companhias que se apresentam, as 19, começaram sobretudo como espectadores. E é deste diálogo entre as propostas das diversas associações ou companhias com o público que esperamos sempre que se mantenha e se fortaleça a criação de público em Almada, a vontade das pessoas quererem ir ver teatro. Para a volta ao mundo. Este ano uma edição muito rica de espetáculos, são 19 espetáculos por 17 companhias. Há um incremento também muito notório de novos textos portugueses, há 10 textos de autores portugueses, sendo que 4 deles, se não estou em erro, são de autores que trabalham diretamente com as companhias, portanto são textos criados no contexto da dinâmica artística de cada companhia. Acho que isso é muito importante de ressaltar. Há 8 estreias. Há também um espetáculo de uma linguagem que, não sendo necessariamente o teatro, é uma linguagem de espetáculo que não podia deixar de estar presente, porque faz parte da dinâmica que nós temos encontrado na mostra de apresentar espetáculos que não são só estritamente teatrais. É o caso de Dançário,
da Marina Nabais, um espetáculo de dança, por assim dizer, que também vai trazer um novo recinto à mostra, a Biblioteca Maria Lamas. Nesta cerimónia esteve presente a organização do evento, composta pelo Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas, e o representante dos grupos de teatro, José Vaz. Temos 2 novos espaços, nomeadamente o Cineteatro da Academia, onde vai decorrer boa parte, a maior parte dos espetáculos da mostra este ano. Esta mostra de teatro tem apenas companhias e grupos de teatro residentes que fazem a sua produção em Almada, e isso é, por si só, um fenómeno extraordinário, uma vez que eu penso que em parte alguma do mundo haverá uma cidade com 160 mil habitantes que pode apresentar um festival feito apenas com produções locais. De facto, nesse sentido, e como disse hoje o Presidente da Câmara, não há dúvida que Almada é uma capital do teatro. E cresceu exponencialmente. A qualidade do programa, a riqueza e a quantidade de peças inéditas justificam aquilo que tem sido, portanto, a participação da população de Almada, e nós pretendemos exatamente isso, que cresça esta população. É esse o objetivo que nós apoiamos, que há um investimento municipal na produção teatral. Quanto aos jovens trabalhadores, estão numa situação igualmente desesperada. Almada é uma cidade, enfim, do teatro por excelência. Poderemos dizer que a realização do Festival Teatro e da Mostra de Teatro, de alguma maneira, fazem uma cobertura que não tem paralelo no país. De alguma maneira, é uma iniciativa que é inédita, ou seja, pela forma, pela programação, pelo número, pelo tipo de participações, faz com que seja portanto, uma abrangência em termos de produção teatral que é única do país. É de facto uma montra que, pela sua enorme variedade, pela sua enorme diversidade, não pode deixar de impressionar. E, naturalmente, enche-nos de orgulho. A mensagem que eu gostaria muito de deixar às pessoas é: saiam de casa, larguem a televisão, larguem o tablet e o telemóvel e venham ao teatro estar uns com os outros. Entre 7 e 23 de novembro, esta mostra de teatro itinerante convida-o a sair de casa e assistir ao talento destes grupos de teatro por um preço acessível, num local perto de si. Com a imagem de Walter Pinho, Tatiana Trilho, na Casa da Cerca. No mês de dezembro, o Convento dos Capuchos, em Almada, promoveu o ciclo de conferências em celebração aos 8 séculos da língua portuguesa e aos 400 anos de peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Decorreu no Convento dos Capuchos, na Caparica, Almada, o ciclo de conferências A Língua em Viagem. Celebrar os 8 séculos da língua portuguesa e os 400 anos da peregrinação de Fernando Mendes Pinto. Estas comemorações são em função da celebração de 8 séculos da língua portuguesa e de 400 anos da primeira publicação da obra da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. A língua e a peregrinação de Fernão Mendes Pinto estão a ser celebradas a nível mundial, portanto é um projeto, um programa, digamos, a nível mundial e a nível mundial, sobretudo, onde se fala a língua portuguesa. 2 dias aqui nos Capuchos, como é que têm corrido os trabalhos? De forma excelente, para já pelos oradores que são e todos os participantes em geral, e a mobilização que trazem é muito forte. A língua e a cultura mobiliza as pessoas. Os oradores são excelentes, revelam-nos conhecimentos excelentes, de maneira que tudo junto produz uma animação e uma consciência, sobretudo, da importância, do valor e do potencial da língua e da cultura portuguesas no mundo. Entre os oradores neste ciclo de conferências esteve o escritor e jornalista Fernando da Costa, que em conversa se expressou sobre a língua da nossa sobrevivência. O português é um povo muito criativo, é preciso perceber isso. É que aonde vai se relaciona sempre com uma componente afetuosa que provoca efeitos positivos. Sempre fomos assim. Há 5 séculos que fazemos isso. E daí, quando as pessoas que viajam e que vão para os sítios quando andaram portugueses, vê que nesses sítios, nesses lugares, os portugueses deixaram boas recordações e deixaram uma afabilidade que é muito enriquecedora, que é um património que nós agora devemos recuperar e até relançar.
as pessoas têm uma grande necessidade de falar umas com as outras, de estar umas com as outras. Isso acontecia muito, faz parte da nossa cultura, por causa até dos cafés, da cultura dos cafés, dos encontros nas tabernas, nas aldeias, porque como eu vivi na cidade, e no campo e nas aldeias, etc. E como sempre gostei muito de ouvir os outros. Portanto, tenho acompanhado mais ou menos e fiquei sempre com essa ideia. Nos últimos anos aconteceu uma coisa um pouco trágica, chamamos assim, foi o encerramento dos cafés, do desencontro entre as pessoas. As pessoas deixaram de estar a conviver, as pessoas refugiaram-se, encostam-se muito às televisões, às internet e não sei o quê, e estão a perder ou perderam esse contacto, que está no entanto. E isso é outro fenómeno que já está a emergir, de novo a procurar-se. E veja-se que hoje, ao longo do país, não se reúnem em cafés, mas também em restaurantes. Há grupos que se constituem, por exemplo, jantam uma vez por mês e convidam uma pessoa a irem lá. Isso funciona muito bem, porque normalmente nesses restaurantes come-se bem, eu tenho ideia imensa, tenho comido muito bem, bebe-se do melhor e, portanto, as pessoas ficam com outra apetência e outra disponibilidade para ouvir aqueles que convidam para abordar vários assuntos que interessam às pessoas, assuntos que não estão nas televisões, não estão na comunicação social, não estão até, portanto, não são muito frequentes. E esse gosto, como digo, está outra vez a surgir. E eu penso que isso vai ser imparável. A língua portuguesa é uma língua muito sábia, com uma grande capacidade e uma grande plasticidade, de maneira que absorve as coisas. Pode até ser de enriquecimento, nomeadamente veja-se o que está a acontecer, por exemplo, em África, o trabalho de um Mia Couto, por exemplo, que é muito importante nessa miscigenação, etc, etc. É assim, está em mudança. Agora, espero que seja em evolução. E para isso temos que resolver o problema do acordo ortográfico, que eu acho que é profundamente necessário, que é inútil, que até pode ser prejudicial em muitos casos. É ou não deixar que esse acordo ortográfico seja um obstáculo para essa evolução da nossa língua. As comemorações desenrolaram-se em rede, em parceria e em todas as geografias, envolvendo todos os falantes da língua portuguesa. Estas palestras têm enorme importância, inserem-se nas comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa e na celebração dos 400 anos da publicação da Peregrinação do Fernão Mendes Pinto. Peregrinação do Fernão Mendes Pinto, que é uma obra ímpar da literatura portuguesa, teve mais de 150 edições, foi traduzida em mais de 6 línguas e é uma obra que muitos equiparam ao Dom Quixote do Cervantes. É uma obra absolutamente ímpar e que merece ser celebrada. Tivemos vários conferencistas absolutamente de luxo, seja o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, a professora doutora Ana Paula Laborinho, seja o autor de banda desenhada José Rui, que fez uma banda desenhada sobre o Fernão Mendes Pinto, que está esgotada e que vai ser agora reeditada. A Câmara da Almada e a editora do José Rui vão reeditar a obra. E tivemos outros contributos muitíssimo interessantes. A nossa língua é extraordinariamente importante. É a 6ª língua a nível mundial, é a 3ª língua europeia mais falada no mundo, é a 1ª língua a nível do Hemisfério Sul, é a 3ª a nível do Facebook, a 3ª a nível do Twitter, é a 6ª língua a nível de negócios. É uma língua que, no final, é uma das 6 línguas que vai crescer. E há apenas 6 línguas a nível mundial que vão crescer. Espera-se que no final deste século haja cerca de 400 milhões de falantes da língua portuguesa. E, portanto, é uma língua que está pujante, é uma língua que nós precisamos de trabalhar ainda muito a nível da influência que pode ter. Não tem ainda a influência correspondente ao número de falantes, mas é uma língua a que nós devemos estar atentos e que devemos cultivar e devemos esforçar-nos por falá-la bem, escrevê-la bem. As comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa iniciaram-se a 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, e terminam em 10 de junho de 2015, numa homenagem à literatura em língua portuguesa.
Os amigos do Museu Naval mostraram na Academia Almadense a exposição Arte e Cultura dos Trabalhadores da Indústria Naval. Na celebração do seu 3º aniversário, a Associação dos Amigos do Museu Naval de Almada apresentou a exposição Arte e Cultura dos Trabalhadores da Indústria Naval, uma iniciativa que teve lugar na Academia Almadense. A associação nasceu efetivamente há 3 anos e tem como objetivo, digamos assim, 3 áreas distintas. Uma delas é, por um lado, divulgar a existência do museu, divulgar junto da comunidade de Almada, com alguma particularidade na comunidade educativa, mas não só. Por outro lado, o de preservar a memória quer na recolha de documentos escritos, depoimentos, etc., daquilo que foi e é ainda, porque temos um estaleiro a elaborar e que queremos que continue a elaborar, que é o Arsenal do Alfeite, e por outro lado também o estudo daquilo que foi a importância da existência destes estaleiros para aquilo que é hoje a realidade social da Almada e a identidade dos almadenses como povo, porque a existência destes estaleiros transformou a realidade das pessoas, não só a realidade do concelho, mas a forma de viver, pensar em todas estas pessoas que trabalharam neste estaleiro. Esta exposição é uma exposição de arte, de vários tipos de arte produzida pelos trabalhadores dos estaleiros, muito heterogénea, como se vê a todos os níveis, vai desde a pintura, a escultura, o artesanato, o desenho, e que naturalmente representa aquilo que é a vivência dos trabalhadores e que a transferem para a arte. Aquilo que é, no fundo, aquilo que a matéria, isto é o resultado da matéria-prima, que é a vivência do dia-a-dia nas dificuldades de trabalho, nas dificuldades sociais, e eles transmitem através dos vários tipos de arte. Um país que está, como foi dito nesta iniciativa, tem o rio de um lado, tem o mar do outro, naturalmente que é um país que sempre esteve vocacionado para o mar e por isso tem que ter indústria naval. E sempre teve indústria naval, sempre teve indústria naval de ponta. É necessário não deixar perder este know-how que existe, nomeadamente neste concelho. Esta exposição contou com a colaboração dos trabalhadores e antigos trabalhadores da indústria naval do concelho de Almada, que desenvolveram todos os trabalhos expostos e mostraram o seu lado mais artístico e criativo. Esta exposição relacionada com as qualidades artísticas dos trabalhadores da indústria naval traz-me sempre à lembrança uma faceta, por vezes é esquecida, de que o trabalhador nem sempre só se dedica no seu dia-a-dia ao trabalho. Também tem o seu aspecto lúdico, o seu aspecto de criatividade, extra-trabalho. E eu, como trabalhador do Arsenal, conheci muitos trabalhadores que se dedicavam às artes plásticas e alguns deles com um grande gênio. Eu trabalhei durante 42 anos no Arsenal e conheci e estive ligado a muitas obras de arte dentro do próprio Arsenal. Foi o caso da Fragata Dom Fernando, que está no cartaz desta exposição, em que se conseguiu reconstituir aquele navio à época, só e exclusivamente com o conhecimento dos trabalhadores dentro das suas artes. É importante que estas atividades se manifestem com o objetivo de não esquecer a indústria naval e de fazer com que ela se perpetue, porque é importante para o país, para a indústria e para a cidade de Almada. Gosto de artesanato no geral, sou completamente louca por cerâmica, infelizmente não posso concretizar esse sonho. Dediquei-me a outro tipo de trabalho, vou experimentando, vou vendo como se faz, vou pesquisando, gosto de experimentar novas técnicas e pronto, e saem estes trabalhinhos assim que dão muito prazer fazer. Estou a gostar de tudo um pouco, embora seja uma exposição um pouco diversificada, não só que tenha a ver com a indústria naval, mas com os trabalhos executados pelos trabalhadores que daí, através da sua experiência, do seu trabalho, terem adquirido algum know-how para poder ter outros trabalhos mais diversificados, como estão aqui expostos hoje, que estão à vista de todos. São muito construtivas e deve haver mais para que nós tenhamos mais força aqui na nossa zona, que é a própria zona da Almada, que assim havia melhores, que é a zona da indústria naval, tirando o Arsenal, a Regional, Corre e a Companhia Portuguesa de Pescas.
Já participei em várias exposições deste âmbito, mesmo aquelas feitas quando eu era funcionário do Arsenal do Alfeite, que já não sou desde 2009, mas estou a gostar bastante pelo bom aspecto visual que ela tem, pela muito grande participação no ato da sua inauguração e pelo bom gosto do material expositivo. Penso que está uma exposição bastante estética, no sentido positivo. É interessante, na generalidade acho que não representará totalmente aquilo que foi a indústria e o poder da indústria, que é poder, quando digo poder, é poder económico, a quantidade de gente envolvida para o desenvolvimento da Almada, não representará totalmente, é uma pequena amostra, que enfim, depois tem alguma variedade de peças, nomeadamente aqueles quadros que a gente está a ver ali, e portanto é uma representação pequena, mas significativa para a gente da Almada. Durante a exposição foram ainda entregues diplomas de participação aos trabalhadores e foi possível ouvir as suas opiniões quanto ao futuro da indústria naval. Esta exposição poderá não ser muito importante no que respeita à indústria naval, apenas à indústria naval em concreto, porque a arte vai para além daquilo que é a indústria naval. Aqui o que é interessante é nós percebemos que os trabalhadores da indústria naval, todos eles operários, têm, digamos, uma percepção do que é a vida que vai muito para além do material. Portanto, as exposições são imateriais, obrigam, requerem, exigem um pensamento, uma reflexão, um tratamento de ordem psicológica, inclusivamente, que conduza à realização da arte, portanto, à construção da arte. E temos aqui várias formas e várias expressões de arte, a fotografia, a pintura, o desenho, a escultura, mas temos também um conjunto de peças que aparentemente são como peças-ferramenta, parecem muito simples, mas estas peças-ferramenta foram construídas, foram executadas pelos operários. Portanto, é como se fosse uma espécie de escultura operária. Cada peça daquela está ali é como se fosse uma escultura operária. E, portanto, os operários têm essa capacidade de imaginar as coisas e de executar. E o imaginar uma coisa e executar, e desde que essa coisa tenha uma função social, isto é, sirva para a sociedade, então aí chama-se aquilo que hoje se traduz em empreendedorismo. Este empreendedorismo operário sempre existiu. Os operários sempre tiveram essa capacidade. E muitos deles chegaram a fazer coisas do género, que era, para fazerem determinados trabalhos, não havia ferramentas. E eles construíam as ferramentas para fazer o trabalho. Aí chama-se tecnologia. E, portanto, eles tinham a capacidade de inventar ferramentas, ou seja, inventar novas técnicas, nova tecnologia. E é isso que hoje está aqui patente, quer em termos tecnológicos das ferramentas, quer em termos artísticos, que seja na pintura, na escultura, enfim, ou noutra forma, noutra expressão artística qualquer. Com esta iniciativa, a Associação dos Amigos do Museu Naval de Almada procurou promover a indústria naval e os seus trabalhadores.